Aproveitar para convidar a Tássia, que apareceu, nossa companheira, secretária de formação, apareceu a Tássia Rabelo, leu lá. E também aproveitar, gente, eu acabei que eu não me apresentando, nem apresentando minha companheira de coletivo nacional, né? Nós fazemos parte do coletivo, sou a Wilma, e estamos aqui também com a Ingrid na relatoria, Ingrid Guzelotto. Guzelotto. Agora a gente vai ouvir. Gente, a gente tem essa mesa agora aqui para debater formação. Depois, às 4h, depois de ouvir as companheiras, às 4h a gente vai para os grupos de trabalho. Não é para ir agora, tá bom? Ok? Vamos primeiro ouvir as companheiras aqui, a colaboração delas, e a partir daí, depois a gente vai fazer as nossas proposições no grupo de trabalho. Agora a gente vai ouvir a companheira Lurdinha. Pode. Alô. Boa tarde, companheiras. Então, acho que o debate da formação, ele é central para nós, as mulheres do PT. Queria só fazer aqui, iniciar fazendo um resgate nesse sentido. Então, tendo a formação das mulheres do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, é um processo que se estruturou e que se confunde com a própria história do PT, né? Nesse processo de luta contra a desigualdade. A trajetória das mulheres do PT foi essencial a luta, a formulação das mulheres, né? O processo de formação das mulheres do PT foi essencial para garantir o caráter socialista, feminista, antirracista, né, do nosso partido na perspectiva da emancipação das mulheres, né? Muitas de nós aqui participamos já do PT, nós temos muitas companheiras mais jovens, mas temos muitas companheiras, né, já uma militância de mais tempo, né? A gente lembra o como foi importante, sobretudo em 2 momentos do PT, que eu queria citar aqui, que eu considero que é importante, a questão da formação. A questão da paridade e a questão das cotas. Aquele processo só foi daquele jeito porque nós fizemos um longo período de debate entre nós, em relação à questão da representação. Quem daqui não lembra, no seu núcleo, porque, né, em 91 a gente tinha também núcleos, além de secretaria, que a gente debateu isso e foi para os encontros para poder votar. Então, foi um processo pedagógico. Então, isso eu acho que é muito importante na nossa trajetória política das mulheres do PT. Bom, enfim, estou citando esses dois itens para dizer o quanto a formação é central para nós, sobretudo nessa conjuntura. Nós vimos agora de manhã aqui, um grande debate de conjuntura. E nesse debate de conjuntura, e nos dados que foi colocado aqui, a gente percebeu o como nós, mulheres, estamos sob ataque. Porque o fascismo, o conservadorismo, ele vem e ele ataca o direito das mulheres. Então, as nossas conquistas estão sob ataque. Então, por isso que falar de formação nesse encontro, ele é central para a gente, inclusive, repensar algumas questões da nossa formação, né? Então, para nós, mulheres petistas, o feminismo que nós defendemos, ele é central por quê? Porque nós, ao debater o feminismo petista, a gente debate o como essa sociedade estrutura a opressão das mulheres a partir da divisão sexual do trabalho. Isso é central.
se a gente quer construir emancipação. A gente faz esse debate, e aí essa coisa da invisibilidade do trabalho das mulheres que sustenta a economia desse país. A gente falou um dia para o Haddad é quem sustenta a economia desse país, não é o mercado. É o trabalho das mulheres que sustenta a economia desse país e que é invisibilizado, né? Também a gente faz esse debate a partir de uma formação feminista que expressa a nossa auto-organização. A nossa formação gera luta, gera organização, gera consciência, né? E também uma formação que fortalece a nossa luta. Então, esse tripé, divisão sexual do trabalho, auto-organização e fortalecimento da nossa luta coletiva, ele é fundamental e é parte da nossa história e nos ajuda a pensar o feminismo petista, socialista, antirracista que nós vamos construir. Bom, essas considerações são só para a gente entrar pensando um pouco, a partir desse momento, os desafios da nossa formação. Então, para nós, assim, eu queria apresentar aqui algumas questões que eu considero que são desafios para nós, para a gente enfrentar nesse processo, considerando o que nós já acumulamos, porque nós acumulamos muito, né? Isso já foi dito aqui. Primeiro, que nós precisamos buscar, na questão da autonomia econômica, nós precisamos combater a desigualdade no mundo do trabalho, e nós já temos iniciativas importantes nesse sentido, seja das mulheres sindicalistas e seja do Ministério das Mulheres, que está, vamos dizer assim, materializado na Lei da Igualdade Salarial, né? Nós também, nessa questão da divisão sexual do trabalho, nós precisamos engrossar o debate, apoiar do Plano Nacional de Cuidados. Ele nos ajuda nesse debate. Nós precisamos também perceber e reforçar, porque nós já fazemos, a luta interseccionada, juntando o conjunto das mulheres, né? Então, a questão de raça, classe, etnia, identidade de gênero, também isso tem que pautar. E que defenda a paridade, que defenda o Estado laico, a liberdade religiosa, o direito de decidir das mulheres e tudo isso. Estou falando tudo isso porque eu vou entrar no final. Um minuto. Para dizer o seguinte, eu acho que nós temos um acúmulo grande de formação, seja no projeto Elas por Elas, que de fato ajudou, mas como já foi dito aqui, ele precisa ser atualizado, ele precisa ser reformulado, a gente precisa, inclusive, e o coletivo estadual precisa fazer esse debate, né, com transparência, com maior divulgação para todo mundo, para todas nós militantes do PT, né? Mas eu acho que a gente precisava criar, no Coletivo Nacional de Mulheres, algumas diretrizes que orientem a formação das mulheres do PT. Seja para a Escola Nacional de Formação, quero cumprimentar a Thaís, que está aqui, que é a secretária, agora é a Cássia? É a Cássia, era a Thaís antes, né, Cássia? A diretora da escola, então, cumprimentar, porque ter mulheres feministas nesses espaços é fundamental para garantir esse conteúdo feminista, antirracista, anticapitalista, né? Anti-LGBT-fóbico que nós defendemos no PT. Mas eu acho que nós precisamos criar um plano, uma plataforma de diretrizes da formação das mulheres do PT que orientem a escola de formação, que orientem, estão lá no projeto Elas por Elas, que estão lá na Fundação Perseu Abramo, que é a nossa plataforma, que vai ajudar cada candidata lá no território, cada candidata a deputada. Acho que isso nós precisamos fazer, elaborar, escrever, porque o que não está escrito não fica para a história. Então, esse eu acho que é o desafio que nós temos. E outro desafio que eu acho que é bem concreto, que o coletivo precisa enfrentar, é como a gente, a partir dessas diretrizes, a gente organiza, junto com as secretárias estaduais de mulheres de PT, o processo de formação do PT, das mulheres do PT. Porque isso é um potencial nos estados, isso é um potencial nos municípios. E se a gente quer avançar na consciência da superação da desigualdade entre mulheres,
Isso é necessário. Então, acho que, de concreto, nesse momento, eu acho que tem essas duas coisas, as diretrizes que nós precisamos pensar e essa ideia de um modelo de formação junto com as secretárias estaduais, né, e municipais que nós temos. Claro, né, gente? A gente tem que registrar que o avanço que nós tivemos nessa questão da representação das mulheres é por força da formação das mulheres do PT, do projeto Elas por Elas, que foi exitoso, porque, inclusive, teve mulheres que bancaram, Anne, nós tínhamos, nesses 8 anos, nós tínhamos uma presidenta no PT, então, as mulheres estavam em pontos centrais do PT, e isso contribuiu muito. Né? Agora nós estamos numa outra conjuntura que a gente precisa também aproveitar o acumulado e projetar para frente. Então, é um pouco isso, essas duas propostas que eu acho que a gente precisava acumular. Tem outras coisas aqui, mas aí a gente vai falar no grupo. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Lourdinha. Gente, aproveitar agora para convidar a nossa companheira Tereza Leitão, senadora da República, para se juntar à mesa.